100 dados curtos e impressionantes sobre nosso corpo. Primeiro, a única parte do corpo humano que não tem irrigação sanguínea é a córnea, que recebe oxigênio diretamente do ar. Segundo, a capacidade de armazenamento do cérebro humano é de mais de 4 terabytes. Terceiro, até os 7 meses os bebês podem respirar e engolir ao mesmo tempo. 4. Seu crânio é formado por 29 ossos diferentes. Quinto, ao espirrar, todas as funções do organismo para inclusive o coração. 7. Um cérebro humano gera mais imposto elétrico durante o dia que todo este telefone do mundo juntos. 8. Um corpo humano médio tem enxofre suficiente para matar todas as pulgas de um cão médio. Carbono suficiente para fazer na vida de lápis, potássio em quantidade de partes para uma arma de brinquedo. Gordura suficiente para fazer 7 barras de sabão e água para encher 50 garrafas de 1 litro. 9. Um coração humano bombeia 182 milhões de litros de sangue durante a vida. 10. 5 mil células de seu corpo morreram e foram repostas enquanto você leu essa frase. 11. Um feto possui impressões digitais logo aos 3 meses de gestação. 10 milhões 0 mil células de seu corpo morreram e foram repostas enquanto você leu esta frase. 11. Um feto possui impressões digitais logo aos 3 meses de gestação. 13. Um cara chamado Charles Asburn teve soluções durante 68 anos. 14. As pessoas distras vivem em média 9 anos mais que as canhotas. 15. Cerca de 2/3 das pessoas inclinam a cabeça para a direita quando beijam na boca. 17. O comprimento total de todos os vasos sanguíneos de um corpo humano é de cerca de 100 km. 18. Na primavera, a frequência respiratória é 1/3 mais rápida que no outono. 19. Até o final da vida, uma pessoa terá memorizando, em média, 150 trilhões de bits de informações. 2080% do calor do corpo são pela cabeça. 21. Quando você fica vermelho de vergonha, seu estômago também fica vermelho. 22. A sensação de sede surge quando se perde uma quantidade de água, equivalente a 1% do peso do corpo. Uma perda de mais de 5% pode gerar desmaio, e uma de 10% pode levar à morte. 23. O corpo humano possui 700 tipos de enzimas. 24. O ser humano é o único animal que dorme de frente além de alguns cães. 25. Em média, um garoto de 4 faz 450 perguntas por dia. 26. Koalas também têm impressão digital única. 27. Só 1% das bactérias do mundo pode causar doenças de pessoas. 28. Em teoria seria possível por toda a pessoa do mundo no cubo de 1000 metros de lado. 29. Só 1/3 da pessoa que pode mover ambas as orelhas podem mover apenas uma. 30. Os dentes são a única parte do corpo que não pode se renovar. 31. Em média, uma pessoa precisa de 7 minutos para dormir. 32. As pessoas distras tendem a mastigar do lado direito da boca. As canhotas o oposto. 33. Só 7% da população do mundo é canhota. 34. O aroma de bananas e maçãs ajuda a emagrecer. 36. Se uma pessoa nunca cortar o cabelo, ao final da vida, terá cerca de 725 quilômetros de cabelos. Se as sanguessugas beber o sangue de um fumante, morrerá. 37. Em média, uma pessoa engole 8 aranhas minúsculas durante a vida. 38. O peso total de todas as bactérias que vivem no corpo humano é de cerca de 2,3 kg. 3.999% de todo o cálcio do corpo se encontra nos dentes. 40. Os lábios são 100 vezes e mais sensíveis que as pontas dos dedos. Um beijo aumenta a pulsação 100 vezes ou mais. 41. A força absoluta dos músculos encarregado da mordida, se pudesse ser convertida toda numa só direção, seria de 195 quilos. 42. Durante um beijo, uma pessoa transmite a outra cerca de 280 tipos diferentes de bactérias, felizmente 95% dela, e não representa perigo para a saúde. 43º. Partenofobia é medo de mulheres muito jovens ou virgens. 44. O esmalte dos dentes é o tecido mais forte produzido pelo corpo humano. 45. Se fosse possível reunir todo o ferro presente no corpo humano, seria suficiente para fazer uma pequena engrenagem de relógio.
46º existe mais de 100 vírus de frente que produzem resfriado. 47 Um beijo longo é melhor que um chiclete para normalizar o pH da boca. 46º existem mais de 100 vírus diferentes que produzem resfriado. 48 Se você copiar a cabeça durante 1 hora contra a parede, perderá 150 calorias e um pouco de inteligência. 49 Seres humanos são os únicos animais capazes de desenhar linhas retas. 50 Ao longo da vida, a pele de um ser humano se renova cerca 1000 vezes. 51 Uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia eliminará cerca de meia xícara de resina por ano. 52 Em média, os homens piscam 2 vezes mais que as mulheres. 53 Só 4 minerais estão presentes em estado puro no corpo humano: apatita, aragonita, calcita e cristoblalita. 54 Um beijo apaixonado produz a mesma reação química do cérebro que um salto de paraquedas. 55 Um homem é considerado um anão quando mede menos de 1,30 m, uma mulher quando mede menos de 1,20 m. 56 As unhas das mãos crescem 4 vezes mais rápido que a dos pés. 57 As pessoas com olhos azuis são mais sensíveis à dor que as demais. 58 Os impulsos nervosos no corpo viajam a cerca de 90 metros por segundo. 59 Neste exato momento estamos ocorrendo $100 mil dos Estados Unidos reações químicas em seu cérebro. 60 Bebês nascem sem rótulas, ela suja a partir dos 6 meses de idade. 61 Se um gêmeo monozigótico não tem um dente, é possível que seu irmão também não tenha. 62 A área dos pulmões, se fosse possível abri-los e por um tecido lá ao lado do outro, é quase igual a de um campo de tênis. 63 Em média, uma pessoa passa 2 semanas de sua vida beijando. 64 A barba de homens loiro cresce mais rápido que a dos morenos. 65 Os glóbulos brancos vivem de 2 a 4 dias, o vermelho de 3 a 4 meses. 66 O músculo mais forte do corpo humano, considerando o seu tamanho, é a língua. 67 O tamanho do coração de um ser humano é igual ao do de seu punho, e o peso de um coração adulto é de 220 a 260 g. 68 Ao nascer, um bebê tem 14 bilhões de neurônio, mas esta cifra não cresce até sua morte. Ao chegar aos 25 anos, começa a cair a proporção de 100 mil neurônios por dia. Enquanto você lê esta frase, 70 de seus neurônios estão morrendo. Ao chegar aos 40 anos, a degradação aumenta vertiginosamente, e aos 50 a célula do cérebro começa a encolher e o volume cerebral diminui. 69 Ao nascer, o corpo de um bebê tem cerca de 300 ossos, na vida adulta tem somente 206. 70 O intestino delgado de uma pessoa mede em média 2,5 metros, logo que morre os músculos se relaxam e o órgão chega a medir 6 metros. 71 Cabe mais ar no pulmão direito que no esquerdo. 72 Uma pessoa inspira e respira cerca de 23 mil vezes por dia. 73 As menores células de um homem são espermatozoides. 74 Normalmente há cerca de 40 mil bactérias na boca de uma pessoa. 75 O organismo humano possui cerca de 2 mil receptores de sabor. 76 O olho pode distinguir até 10 mil matizes de cor. 77 O composto químico que produz êxtase de amor também está presente no chocolate. 78 O coração humano gera tanta pressão que seria capaz de bombear o sangue do solo até o 4º andar de um prédio. 79 Quando dorme, uma pessoa queima mais caloria que quando vê televisão. 80 Crianças crescem mais rápido na primavera. 8 Todos os anos morrem cerca de 2 mil canhotos em consequência de erros de manipulação de equipamentos feitos para destros. 82º Um de cada 300 homens pode satisfazer sexualmente usando a própria boca. 83º Ao sorrir, uma pessoa usa 17 músculos e 43 ao franzir o rosto. 84 Aos 60 anos, a maioria das pessoas terá perdido a maior parte de seus receptores de sabor. 86º Cerca de 1% dos seres humanos enxergam raios infravermelho, e 1% enxergam raios ultravioleta. 87 Se você se trancasse completamente num cômodo, morreria por envenenamento por dióxido de carbono. 88
Apenas uma de cada 2 bilhões de pessoas vive mais que 116 anos. 89 em média. Uma pessoa pronuncia 4.800 palavras em 24 horas. 90 retina cobre cerca de 650 mm² e contém 137 milhões de células sensíveis à luz, 130 bastonetes para a visão em preto e branco e 7 milhões de cones para a visão em cores. 91 Nossos olhos têm o mesmo tamanho desde que nascemos, mas nosso nariz e nossas orelhas nunca param de crescer. 92 De manhã uma pessoa é, em média, 8 mm mais alta à tarde. 93 Os músculos encarregados de focar nos olhos, que movem 100.000 vezes por dia. Para que os músculos das pernas fizessem a mesma quantidade de movimento, teriam de caminhar 80.000 quilômetros. 94 Segundo pesquisadores alemães, a chance de ter um ataque cardíaco é maior a segundas. 95 A tosse produz uma corrente de ar que passa apenas de vias respiratórias, uma velocidade de até 100 km por hora. 96º Ossos são 5 vezes mais forte que aço. 97 É impossível espirrar com os olhos abertos. 98 Unhas encravadas são um traço que é herdado. 99 Uma pessoa normal morreria mais facilmente por falta de sono do que por falta de comida. A morte seria após 10 dias sem dormir, ao passo que inanição mata após algumas semanas. Sem a vida de um ser humano médio tem 24755760000 segundos. Ao longo da vida, pronunciamento cerca de 123205750 palavras e faremos sexo 4.239 vezes.